A maior parte das vezes, quando nós queremos evoluir, em vez de evoluirmos, não evoluímos e acabamos lesionados. E isso tem uma causa que é muito frequente. A resistência precisa de exposição repetida. O corpo adapta-se ao que repete com consistência. Isto é mais ou menos óbvio. Nós habituamos o corpo a uma determinada coisa e, portanto, se nós queremos ter resistência nessa coisa, então temos que repetir até que o corpo se habitue a ela. Correr distâncias curtas e pouco tempo, mas com uma grande intensidade, até pode muitas vezes dar-nos a sensação de estarmos a fazer um grande esforço e disso ser muito bom para nós conseguirmos evoluir. No entanto, isso não vai criar a base que nós necessitamos para conseguirmos melhorar. Por outro lado, fazer grandes distâncias e aumentar de uma forma muito rápida o volume de treinos, isso vai criar muitas vezes sobrecarga que leva, na maior parte das vezes, a lesões. E por isso existe um princípio que deve ser seguido para quem quer evoluir sem se lesionar. E o princípio é que o volume deve crescer de uma forma gradual e sustentável. E o que é que isso significa? Isso significa que nós devemos correr mais tempo ao longo das semanas. Ou seja, se queremos evoluir, temos que ir aumentando o volume ao longo das várias semanas. Agora o problema é como é que se faz essa subida. A subida deve ser feita de uma forma muito progressiva e sem saltos muito agressivos. Se nós numa semana corremos nos vários treinos que fizemos 30 km durante essa semana, então na semana seguinte devemos aumentar para 32, 33, depois aumentamos para 35, depois aumentamos para 37 ou 38 e desta forma nós aos poucos vamos habituando o corpo a este novo volume de treinos e vamos conseguindo melhorar. Se nós numa semana corremos 30 km e na semana seguinte já vamos para 40 ou para 50, isso vai dar saltos muito agressivos que depois o corpo não está habituado e isso só vai levar a lesões. E aquela evolução que vocês tiveram ao longo das últimas semanas vão perdê-la toda porque vão ter que estar parados algumas semanas para conseguir recuperar. Outro ponto essencial é não sacrificar a recuperação. Se nós queremos evoluir, se queremos ter mais resistência, se queremos ser melhores corredores, temos que ter muito cuidado com o aspecto da recuperação. A recuperação tem a ver com, num dia nós podemos fazer um treino um pouco mais pesado ou um pouco mais longo, então no dia seguinte fazemos um treino mais leve, um treino mais curto, ou então mesmo não correr ou não treinar nesse dia de recuperação. Porque sem recuperação o que vai acontecer é que a fadiga vai se acumulando no corpo e acabamos por depois começar a lesionar-nos. Este é mesmo um aspecto ultra importante. Parece um pouco estranho nós, para evoluirmos na corrida, termos que descansar, mas é mesmo um aspecto muito importante. Outro ponto também essencial é não fazer de cada semana uma prova de sobrevivência. Quando começamos a correr, temos aquela tendência de querer melhorar o mais rápido possível e muitas vezes pensa-se que devemos dar o máximo, quer correndo muitas vezes, quer correndo rápido, quer correndo treinos muito longos, porque pensamos que quanto mais nos esforçamos, melhor vamos evoluir. No entanto, se nós vamos todas as semanas sempre a dar o máximo, sempre a correr distâncias muito longas, acabamos por depois ir acumulando a tal fadiga que vai levar a lesões. E, portanto, se nós não queremos acumular fadiga, então uma das regras que nós podemos seguir, por exemplo, 3 semanas em que vamos aumentando gradualmente as distâncias ou mesmo a velocidade, mas depois termos uma semana um pouco mais leve, com menos quilómetros e menos intensidade, de forma a que o corpo nessa semana consiga recuperar. Depois voltamos novamente a tentar aumentar durante 3 semanas e temos depois na quarta novamente esta recuperação. E com isto nós fazemos com que nem todas as semanas sejam para nós darmos o máximo, porque isso, mais uma vez vou dizer, eu acho que já repeti isto várias vezes, vai levar a lesões e vai levar a desistência de correr. E portanto eu espero que tenham percebido neste vídeo que nós, para conseguirmos melhorar a nossa resistência, nós temos que aumentar o volume. Também temos que muitas vezes aumentar a intensidade. No entanto, não podemos fazer tudo de uma vez. Tem que ser tudo de uma forma muito gradual para que o corpo consiga
habituar-se a isso, porque sem essa habituação o corpo não vai ter aumento de resistência, porque a resistência é mesmo isto, é nós habituarmos a um determinado volume e intensidade de treinos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso joinha. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal, caso ainda não tenham subscrito. E até à próxima. Bons treinos.